Boa noite, Igreja Presbiteriana de Higienópolis. Nesse momento nós vamos começar o nosso culto, então arrume um local agradável para que você e sua família possa estar com o coração e com os ouvidos abertos e com a sua atenção voltada para a Palavra de Deus que vai ser exposta durante o culto e com o coração disposto a louvar ao nosso Deus como igreja nesse momento. Vamos abrir as nossas Bíblias em Salmo 95, versículos de 1 a 7. Venham, cantemos ao Senhor com alegria, aclamemos a rocha da nossa salvação. Vamos à presença dele com ações de graças, vamos aclamá-lo com cânticos de louvor. Pois o Senhor é o grande Deus, o grande Rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, os cumes dos montes lhe pertencem. Dele também é o mar, pois ele o fez. As suas mãos formaram a terra seca. Venham, adoremos prostrados e ajoelhemos diante do Senhor, o nosso Criador. Pois ele é o nosso Deus e nós somos o povo do seu pastoreio, o rebanho que ele conduz. Senhor, nós te agradecemos por ter o Senhor como nosso pastor, porque o Senhor nos conduz, porque o Senhor em todo o tempo está no controle de todas as coisas. Vem agora, Senhor, estar no nosso meio, para que o seu Santo Espírito haja no meio de nós, para que nosso louvor, Senhor, chegue a Ti com uma aroma suave, para que nossa contrição, Senhor, seja honesta, para que, de fato, nós prestemos louvor a Ti com corações dobrados, Senhor, e prostrados diante do Teu pé. Venha, Senhor, e reina sobre as nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Meu Jesus, Salvador, outro igual não há. Todos os dias quero louvar as maravilhas
3-5 diz assim: Enquanto eu mantinha escondidos os meus pecados, o meu corpo definhava de tanto gemer, pois de noite a tua mão pesava sobre mim. Minhas forças foram se esgotando, como em tempo de seca. Então reconheci diante de ti o meu pecado e não encobri as minhas culpas. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Amém. Nesse momento, é o momento de pensarmos naquilo que temos feito que não tem agradado o nosso Senhor e pedimos perdão. Então, em suas casas, aproveite por fazer uma oração agradecendo a Deus porque Ele já nos perdoou, porque Ele já entregou o seu Filho para morrer por nós. Farei uma oração, então, de agradecimento pelas misericórdias de Deus. Mas aí, faça uma oração lembrando aquilo que você tem feito, pedindo a Deus ajuda para que a gente possa andar e manter a nossa vida em santidade. Senhor Deus, nosso Pai, te agradecemos porque o Senhor entregou o seu Filho para morrer por nós, porque Ele já derramou o seu sangue precioso e através do seu Santo Espírito nós temos, Senhor, livre acesso a Ti. Te agradecemos porque o Senhor não desiste de nós, o Senhor joga os nossos pecados nas profundezas do mar, Senhor. Tenha misericórdia das nossas vidas, da nossa igreja, Senhor. Faça, Senhor, nos dê disciplina para que a gente possa cada dia mais andar em santidade, para que a gente possa cada dia mais buscar a salvação, Senhor, e buscarmos parecer mais e mais contigo, Senhor. Que a nossa vida, que a Tua luz brilhe através das nossas vidas, que as pessoas à nossa volta, que tenham convivência com a gente, vejam, Senhor, que somos diferentes. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado porque temos o perdão dos nossos pecados. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, agora teremos nosso momento de louvor e adoração ao nosso Deus com as músicas, mas eu quero deixar um lembrete. Lembrem durante a semana de entregar os seus dízimos e as suas ofertas. Os dados bancários estão aparecendo no vídeo, então a igreja não está abrindo, não tem como você trazer à frente como era feito usualmente, mas você pode fazer uma transferência ou um depósito. A igreja tem compromissos a honrar, tem uma equipe pastoral e tem missionários que dependem do sustento para que possam desenvolver seu trabalho. Então, por favor, lembrem-se disso. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir Tua voz, buscar em Ti direção, seguir Teus passos, Tua condução. Aqui estamos, ó Deus, juntos pra ouvir Tua voz, buscar em Ti direção, seguir Teus passos, Tua condução, pois não há outro Deus além de Ti, nosso refúgio e proteção, luz que ilumina o caminho, paz e certeza ao coração. Te adoramos, ó Senhor. Te adoramos, ó Senhor.
coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Meu Senhor, és tu, Jesus, meu Senhor, és tu, Jesus, meu Senhor, és tu, Jesus. Tu és a porção da minha herança, és o bem maior pra mim. O meu coração não pode mais viver sem o teu grande amor. Quem fez a linda estrela, a linda estrela, a linda estrela? Quem fez a linda estrela? Deus, nosso Pai. Quem fez as aves que voam, as aves que voam, as aves que voam? Quem fez as aves que voam? Deus, nosso Pai. Quem fez o céu azul, o céu azul, o céu azul? Quem fez o céu azul? Deus, nosso Pai. Quem fez você e eu, você e eu, você e eu? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Quem fez a linda estrela, as aves que voam, o céu azul? Quem fez você e eu? Deus, nosso Pai. Deus, nosso Pai. Foi Deus, nosso Pai. Pom, pom. Vamos orar, meus irmãos. Deus amado Pai, graças eu te dou, Senhor Deus, por mais esse tempo de culto, de adoração que tivemos aqui nessa noite. Muito obrigado por esse tempo na Tua presença para cultuar e engrandecer o Teu nome. Receba esses dízimos e ofertas depositados aqui, Senhor Deus, que eles sirvam para o sustento da Tua casa em Higienópolis e ao redor do mundo. Esteja conosco, abençoe essa pregação, essa oração que te fazemos no Teu santo nome, meu Senhor Jesus. Amém. Graça e paz a todos, mais um domingo em que nos reunimos para ouvirmos a palavra do Senhor. E eu gostaria de convidá-lo a abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de João. Evangelho segundo João, no capítulo 17. Nós leremos somente alguns versículos deste capítulo, somente alguns versículos de momento. Então, primeiramente, João 17, versículo 1 diz assim: Depois de dizer isso, Jesus olhou para o céu e orou: Pai, chegou a hora, glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Agora, versículo 14 diz assim: Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Versículo 17 e 18: Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Agora, versículo 20 e 21 e depois o 24. Minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia
que tu me enviaste. Agora versículo 24. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Vamos orar mais uma vez, feche os seus olhos. Pai, é a tua palavra que nós abrimos neste momento e nós clamamos ao Senhor. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra os nossos olhos, que o Senhor abra o nosso entendimento, que o Senhor edifique a tua igreja, pois é no nome sagrado do Senhor Jesus que nós oramos e agradecemos. Amém. Jesus orou por você. Esta é a minha mensagem de hoje. Jesus orou por você. Queridos, uma das coisas que mais marcou o cristianismo da minha mãe foi que ela orou e ora incessantemente pela minha vida e pela vida dos meus irmãos. Muitas vezes eu paro e penso o como isso é importante e o quanto isso significa na minha vida. Até hoje, quando eu preciso de alguma oração, a primeira pessoa que eu ligo para pedir oração é para minha mãe. Confesso que uma das cenas que mais marcaram a minha infância, a minha juventude dentro da casa dos meus pais, era ver todos os dias, à noite, a minha mãe sentando, fazendo um devocional e orando por todos os filhos, sobrinhos, netos e todos aqueles que ela pudesse orar. Minha mãe orou e ora por mim. Com certeza você também pode falar de pessoas que oraram e oram por você. Porém, eu gostaria de levá-lo a pensar em algo muito maior. Jesus orou por você. O texto que nós lemos aqui de João 17, ele é chamado ou conhecido como a oração sacerdotal de Jesus. Ele está num contexto em que nós chamamos do discurso do cenáculo. O que é o discurso do cenáculo? Jesus, ele acabara de dar esse discurso para os seus discípulos, você lendo do capítulo 13 até o versículo 16. Jesus estava à mesa. Se você ler todos esses capítulos, 13, 14, 15 e 16, Jesus está à mesa com os seus discípulos em uma conversa com eles. E nessa conversa, ali, nós vamos ver, por exemplo, Jesus lavando os pés dos discípulos. Jesus indicando o traidor, que é Judas. Jesus dá um novo mandamento. Pedro é avisado que negaria a Cristo. Jesus fala sobre o céu. Jesus, ele promete outro Consolador, que é o Espírito Santo. Jesus fala sobre a produtividade espiritual, que nós não podemos produzir espiritualmente se não estivermos nele, que é a videira verdadeira. Ele fala sobre a missão do Espírito Santo. E ele, no final do capítulo 16, ele se despede dos seus discípulos. Porém, ele se despede dando uma palavra de ânimo. Olha o versículo 33, o que ele diz. Eu lhes disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições. Contudo, tenham ânimo, eu venci o mundo. E Jesus, ele conclui esse encontro com esta oração. Todo o capítulo 17 é uma oração de Cristo que é conhecido como a oração sacerdotal. Jesus, nesta oração, ele ora por ele mesmo, ele ora pelos discípulos e ora por aqueles que haveriam de crer, aqueles que formariam a igreja. Jesus ora por mim e Jesus ora por você. E é maravilhoso demais vermos o Senhor Jesus orando a Deus o Pai pela sua igreja, orando pela minha vida e pela sua vida. E eu gostaria que juntos nós tirássemos algumas lições para as nossas vidas. E a primeira lição é que Jesus ora por nós, Jesus ora por você, porque não somos mais deste mundo e o mundo nos odeia. Jesus ora por nós, porque não somos mais deste mundo e o mundo nos odeia. Olha o versículo 14, o que diz? Dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou, pois eles não são do mundo, como eu também não sou. Existem duas formas, pelo menos aqui, em que nós vemos o ódio do mundo por nós. Primeiramente,
O mundo nos odeia porque nós não somos mais dele. O texto diz que nós fomos tirados do mundo por Deus, o Pai, e fomos dados a Jesus. Olha o versículo 6, a primeira parte dele, o que diz? Diz assim: eu revelei teu nome àqueles que do mundo me destes. Eles eram teus, tu os destes a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Então, o texto diz que nós fomos tirados do mundo por Deus o Pai e fomos dados a Jesus. E assim como Cristo não é deste mundo, nós também não somos deste mundo. Queridos, quando nós somos salvos, quando nós nascemos de novo, quando nós temos uma nova vida, nós passamos a não mais fazer parte do sistema deste mundo. Agora nós vivemos uma nova vida e isso para o mundo acaba sendo uma afronta. E nós somos desprezados. Romanos capítulo 6, versículo 4 diz dessa maneira: portanto, fomos sepultados com ele na morte por meio do batismo, a fim de que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, mediante a glória do Pai, também nós vivamos uma vida nova. A versão atualizada diz assim: assim também andemos nós em novidade de vida. Guardem isso. O batismo sela a nossa união com Cristo. E nessa união, nós aprendemos que assim como Jesus morreu no tocante ao pecado, o mesmo acontece conosco. E assim como Cristo ressuscitou para uma nova vida, nós também revivemos para uma nova vida nele, uma novidade de vida. Então, primeiramente, o mundo nos odeia porque nós não mais fazemos parte dele. Nós convertemos, nós somos selados com o batismo, mostrando que agora eu vivo uma novidade de vida. Mas também o mundo nos odeia porque nós temos a palavra. O versículo 14 continua: dei-lhes a tua palavra e o mundo os odiou. O Senhor Jesus entregou a mensagem de Deus aos discípulos. Ele disse: dei-lhes a tua palavra. E nós cristãos, nós somos um povo diferenciado porque nós temos a palavra de Deus. Nós somos um povo que segue os ensinamentos de Jesus. Por conta disso, o mundo sempre vai nos atacar. Os cristãos sempre serão alvo de ataque do mundo. Por quê? Porque nós estamos na contramão. E uma das coisas que é mais atacada, ela é a palavra de Deus, porque ela é o nosso guia. Eis algumas frases em relação à Bíblia, por exemplo. A Bíblia é mentirosa. A Bíblia foi escrita por homens e por isso ela tem erros. Eu sempre pergunto para as pessoas que dizem isso: quais erros? Onde? A Bíblia contradiz naquilo que fala? Onde? Cada um interpreta a Bíblia como quer, ou a Bíblia tem várias interpretações. As pessoas estão dizendo isso porque elas não querem se dobrar diante do que a palavra de Deus está dizendo. A Bíblia é um livro desatualizado e por isso precisa ser reinterpretada? Ou a Bíblia é um livro de uma religião, como várias outras religiões têm seus livros, e todos estes livros são verdades? Vocês já perceberam que vivemos dias em que os princípios cristãos, eles já são vistos como errados? Princípios cristãos são vistos como errados, retrógrados, ofensivos, e ações que a Bíblia condena, elas já são vistas como certas. Nós poderíamos falar várias coisas aqui. Não é novidade o ataque ao cristianismo. Como Jesus mesmo terminou no capítulo 16, antes dessa oração, ele havia dito que no mundo nós teríamos aflições, mas era para termos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. E o cristianismo sempre será atacado. 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 12, diz assim: de fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E meu querido e minha querida, Jesus já sabia disso. E ele orou por nós. Jesus sabia que teríamos ataque, que o mundo iria nos odiar. Mas ele orou por nós. Por isso que o cristianismo, não existe um cristianismo amigo do mundo. A
palavra de Deus diz que nós temos que ser sal da terra, e se o sal ele não salga mais, ele não serve para mais nada, a não ser jogado fora, ou seja, temos que fazer diferença nesse mundo. Segunda lição, Jesus, ele ora pela nossa capacitação para vivermos aqui neste mundo. No versículo 17, ele diz assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, se não somos no mundo e o mundo nos odeia, como então vivemos aqui neste mundo? A capacitação para estarmos no mundo é a santificação que é efetuada pela palavra de Deus. E observem que aqui neste texto, o Senhor Jesus, ele afirma que a verdade é a palavra de Deus. Palavra esta que os discípulos conheciam, e lembrando que Jesus entregou mais palavras a eles também, quando ele diz, dê-lhes a tua palavra. O Senhor Jesus entregou palavra aos discípulos também, que foram registradas mais tarde, e que é o Novo Testamento que nós temos hoje. Mas o Senhor Jesus também ensinou o Antigo Testamento para eles. O Senhor Jesus ensinou a interpretação correta. O Senhor Jesus caminhou com eles. O Senhor Jesus entregou a palavra de Deus aos discípulos. Palavra esta que é verdadeira. Agora, veja que interessante. Ainda nas suas últimas instruções, alguns capítulos atrás, o Senhor Jesus diz que enviaria o Espírito Santo. E ele chama o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. Olha o que diz o capítulo 14, versículo 16, e parte do versículo 17 diz assim: eu pedirei ao Pai, e ele lhes dará outro Consolador para estar com vocês para sempre, o Espírito da Verdade. Jesus chama aqui o Espírito Santo de o Espírito da Verdade. No capítulo 16, versículo 13, ele diz que o Espírito nos guiaria na verdade. Olha só. Mas quando o Espírito da Verdade vier, ele os guiará a toda a verdade. Não falará por si mesmo. Falará apenas o que ouvir e lhes anunciará o que está por vir. Jesus nos dá a palavra de Deus, que é a verdade. Ele nos dá o Espírito, que é o nosso guia dentro da palavra de Deus. E ele não vai falar nada além disso. Ele não falaria por si mesmo. Agora é interessante que se nós estudarmos a palavra verdade para Jesus, aqui no Evangelho de João, nós vamos ver algumas coisas. Por exemplo, o Espírito, como nós lemos, ele é chamado de o Espírito da Verdade. A palavra de Deus, ela é chamada de a verdade. E Jesus, no capítulo 14, versículo 6, ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus tinha como verdade a palavra de Deus, porque são as próprias palavras do próprio Deus. A Bíblia é a palavra do próprio Deus. Ele tinha como verdade. Logo, meus queridos, nós temos que olhar para a Bíblia assim como Jesus olhava e dava valor. Eis alguns exemplos. Por exemplo, Jesus cita a criação. Jesus cita Adão e Eva. Jesus cita Abraão, Moisés, Davi, os profetas e Jonas na barriga do peixe. Jesus acreditava em todas estas coisas. Jesus usou as Escrituras quando estava sendo tentado. Quando Satanás tenta Jesus com as Escrituras, mas Jesus responde: está escrito. Jesus também, ele mostra a correta interpretação. Jesus cumpriu as Escrituras. Jesus citou as Escrituras pelo menos 60 vezes. Quando nós lemos o Novo Testamento, Jesus cita as Escrituras pelo menos 60 vezes. Jesus valorizava cada letra das Escrituras. Mateus 5, versículo 18, ele diz que nem um i, ou um tio, ou nem a menor letra, e nem o menor traço passará da lei até que tudo se cumpra. Jesus vai dizer que nós erramos quando não conhecemos as Escrituras. Lá em Mateus 22, 29. Errais não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. Por isso nós precisamos
debaixo de muita oração, estudarmos este livro precioso que trará transformação na nossa vida e vai nos capacitar na nossa jornada aqui neste mundo. Guardem isso. A palavra de Deus é a verdade que nos capacita para estarmos no mundo e o meio pelo qual a nossa santificação é alcançada. Jesus sabia que nós precisaríamos de um guia aqui neste mundo e por isso ele orou pela nossa santificação na palavra. Agora que Cristo nos tira do mundo e nos dá a palavra, Cristo ele nos envia de volta ao mundo. Terceira lição, Jesus orou pela nossa missão de irmos ao mundo. Olha o versículo 18, o que diz? Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Do mesmo modo que Jesus foi enviado ao mundo com uma missão, agora ele envia os seus discípulos ao mundo também com uma missão. Por isso, a reação dos cristãos não deve ser a de retirar-se do mundo, mas sim a de viver no mundo capacitado pela palavra de Deus. E isso vai trazer resultado no meu dia a dia. Por exemplo, melhores cônjuges, melhores pais, melhores estudantes, melhores profissionais, melhores professores, melhores políticos. Por quê? Porque nós somos capacitados pela palavra de Deus, mas com uma cosmovisão cristã. 1 Coríntios 10, 31 diz assim: quer vocês comam, bebam ou façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Agora a minha vida é para a glória de Deus. Eu vou viver para a glória de Deus. Nós temos a missão de não sermos ermitões, nem sermos grupos fechados, mas sim de irmos, de amarmos, de sermos sal da terra, luz do mundo, de fazermos a diferença. Não existe o deixar o cristianismo em casa e ir para o trabalho. Isso não existe. O cristianismo ele envolve toda a minha vida agora. E guardem isso, ir para o mundo é muito mais do que falar de Jesus. Nós devemos falar de Jesus, nós devemos anunciar as boas novas do Evangelho. Mas é também viver o Evangelho. É de mostrar a santificação pela palavra de Deus na minha vida. A ponto que as pessoas vão ver a diferença, as pessoas verão que eu sou diferente. Isso vai gerar perguntas. As pessoas verão que eu ando em novidade de vida. Olha o que diz 1 Pedro 3,15. Diz assim: antes, santifiquem a Cristo como Senhor no coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer um que lhes pedir a razão da esperança que há em vocês. Nós temos que entender o seguinte: nós não somos daqui. E por conta disso o mundo nos odeia. Mas para vivermos aqui nós temos o manual, que é a Bíblia, a palavra de Deus. E que Cristo nos envia ao mundo agora com uma missão, para fazermos a diferença, anunciarmos a palavra de Deus, vivermos o Evangelho. E Jesus, ele também orou pela nossa missão, a de irmos ao mundo. Quarta lição. Jesus, ele ora também pela nossa unidade. Versículo 20 e 21 diz assim: minha oração não é apenas por eles, rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Um ponto importantíssimo na nossa caminhada aqui neste mundo é que nós, como igreja, devemos ter unidade. Por isso que nós devemos fazer parte de uma comunidade, nós devemos fazer parte de uma igreja. Cristo nos tira do mundo, Cristo nos capacita pela sua palavra, Cristo nos envia de volta ao mundo, mas como igreja nós devemos ter unidade, sermos unidos. Fará com que o mundo nos conheça, fará com que sejamos diferentes. Olha o que Jesus diz lá em João 13, versículo 35, ele fala assim: nisto conhecerão todos que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Quando nós estamos unidos, quando nós amamos
uns aos outros, o mundo vai ver, o mundo vai conhecer. A unidade, ela fará com que trabalhemos juntos, fará com que ajudemos uns aos outros, que tenhamos uma vida em comum, e isso vai trazer impacto. A mutualidade cristã precisa existir, e ela só existe dentro da igreja. É muito mais que frequentar, mas é viver o dia a dia da igreja. Olha alguns exemplos de mutualidade. Existem mais de 25 na Bíblia, mas somente alguns exemplos de mutualidade cristã que só acontece no dia a dia da igreja. Olha só, amem-se uns aos outros. Romanos 12:10. Cuidai uns dos outros. 1 Coríntios 12:25. Sujeitem-se uns aos outros. Efésios 5:21-22. Suportem-se uns aos outros. Colossenses 3:13. Não tenham inveja uns dos outros. Gálatas 5:26. Deixem de julgar uns aos outros, Romanos 14:13. Perdoai-vos uns aos outros, Tiago 5:15. E orem uns pelos outros, Tiago 5:16. Isto é igreja. Sim, nós somos falhos. Jesus sabia disso, por isso ele ora pela nossa unidade. E você, que está acompanhando essa mensagem pela internet, que está longe da igreja, pouco se envolve ou está afastado, saiba de uma coisa: Jesus orou por você, para que você viva em unidade. Última lição. Jesus ora pela nossa glorificação futura. Versículo 24 diz assim: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Jesus pede ao Pai para que os seus discípulos, nós como igreja, vejamos a sua glória e estejamos no céu com Ele. Ou seja, a nossa salvação está segura, o nosso destino é certo. O Senhor Jesus está orando pela nossa glorificação final. E Ele já tinha dito a respeito disso, lá no capítulo 14, um pouco antes, de 1-3, olha o que Jesus disse: Não se turbe o coração de vocês. Creiam em Deus, creiam também em mim. Na casa de meu Pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu lhes teria dito: Vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar lugar, voltarei e os levarei para mim mesmo, para que vocês estejam onde eu estiver. Qual é a nossa esperança? A nossa esperança é que um dia estaremos face a face com o Senhor Jesus e veremos a sua glória. E esta salvação, ela é certa. Esta salvação, ela é segura e nada nos tira das mãos de Deus. O Senhor Jesus, em outro contexto, falando sobre aqueles que o Pai lhes deu, lembra que ele fala aqui que nós fomos dados por Deus o Pai a Ele? Ele diz o seguinte lá em João 6, versículo 37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais o rejeitarei. Queridos, a obra é completa. O Senhor Jesus, Ele ora pela nossa completa salvação. Jesus, Ele orou por toda a nossa caminhada aqui, desde a salvação que acontece na nossa vida, até a nossa glorificação no céu. Mas Ele deixou as coordenadas para que não desviemos dela. Por exemplo, nós não somos mais cidadãos deste mundo, e sim do céu. Nós não somos cidadãos deste mundo. Por isso o mundo nos odeia e nem sempre o mundo vai olhar para a gente com simpatia. A nossa capacitação para vivermos aqui neste mundo é a palavra de Deus. É ela que é o meu guia. É nela que eu tenho que meditar, orar em intimidade com Deus. Mas o Senhor Jesus, Ele nos envia de volta ao mundo para continuarmos a sua missão, para pregarmos o Evangelho, mas também para vivermos o Evangelho e fazermos a diferença neste mundo. Sermos sal da terra e luz do mundo. Mas nós precisamos viver em unidade, numa igreja local. Nós precisamos estar junto com outros irmãos vivendo a mutualidade cristã. Jesus ora por isso. Até o momento em que estaremos com Ele na nossa glorificação final. Queridos, uma oração por uma obra completa.
desde a salvação até a nossa glorificação. Há momentos de desânimo, sim, momentos de cansaço, momentos que muitas vezes nós temos vontade de desistir, mas lembre-se, Jesus orou por você. Muitas vezes eu paro e penso, minha mãe orou por mim, meus pastores oraram por mim, parentes e amigos próximos oraram e oram por mim. Mas se todos esses vierem a falhar, Jesus orou por mim. Jesus orou por você. Lembre-se disso. Jesus orou por você. A obra de Cristo, ela é completa na nossa vida. E aquele que começou a boa obra, ele vai completar esta obra. Gostaria de terminar lá com um versículo em Filipenses, capítulo 1, versículo 6, diz assim: estou convencido de que aquele que começou boa obra em vocês vai completá-la até o dia de Cristo Jesus. Baixe sua cabeça, vamos orar mais uma vez. Senhor, muito obrigado pela tua palavra. Muito obrigado pela obra completa de Cristo por nós. O Senhor nos escolheu, o Senhor nos deu a Jesus. Obrigado por tamanha salvação, mas o Senhor nos tira deste mundo, mas apesar de não sermos do mundo, estamos no mundo. Ajude-nos, ó Deus, na nossa capacitação, que é pela Tua Palavra, com a ação do Teu Santo Espírito, Senhor Deus. Trabalhe na nossa vida, na vida da nossa igreja, daqueles que estão ouvindo, para que possamos cada dia mais e mais em intimidade com o Senhor aprendermos da Tua Palavra. Ajude-nos, ó Deus, na missão que temos no mundo, de vivermos o Teu Evangelho, de fazermos a diferença, de sermos santos, sal da terra e luz do mundo. Ajude-nos a vivermos em unidade, ó Deus. Eu sei que a pandemia tem dificultado neste momento, mas ajude-nos a nos envolvermos de alguma maneira, mais e mais, e passando tudo isso, a estarmos na igreja como corpo, cada um como parte do corpo, exercendo o dom que o Senhor deu, e vivermos essa mutualidade cristã. E obrigado a Deus, porque o Senhor começou uma obra na nossa vida, e o Senhor vai completar esta obra, e nós um dia estaremos diante do Senhor e veremos a glória de Cristo. Muito obrigado a Deus. Eu quero te agradecer no nome sagrado do Senhor Jesus. Amém. Vamos louvar a nosso Deus com mais um cântico. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Todo dia seja o meu viver para te honrar, minhas atitudes todas para te louvar. O caminho que Jesus aponta, sim, por ele vou seguir, revelar o teu amor por onde for. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Ouve a nossa oração, Senhor, e recebe glória e louvor. Sonda o nosso coração, guia-nos por teu amor. Oremos. Obrigado, Jesus, por este momento. Obrigado por estudarmos a Tua Palavra. Obrigado por este culto, Senhor Deus, e queremos te pedir, ó Pai, que o Senhor nos dê uma semana abençoada na Tua presença, lembrando da Tua Palavra, lembrando da comunhão, lembrando do tempo de oração junto ao Senhor, ó Deus. Guarda-nos, livra-nos do mal,
Guarda os irmãos, ó Deus, que estão em risco. Livra-nos do coronavírus, ó Pai. Abençoe aqueles que estão empregados e abra a porta para aqueles que estão desempregados também, ó Deus. Proteja a nossa igreja e te pedimos que logo mais possamos estar todos juntos, louvando e engrandecendo o teu nome, ó Deus. Muito obrigado, ó Pai, pois é no nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. Recebamos a bênção. Que a maravilhosa graça do Senhor Jesus que nos alcançou, que o amor de Deus, o nosso Pai, e que o consolo e os ensinamentos do Santo Espírito do Senhor sejam sobre cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Amém. Deus te abençoe e tenha uma ótima semana. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Deus é refúgio e fortaleza, socorro presente na tribulação. Mesmo que a terra venha tremer, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lado do meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Ainda que os montes se abalem no mar, que as fúrias das águas nos faça afundar, seja qual luta tiver que passar, não vamos temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lado do meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Que todos vejam o que Ele faz, seus grandes poderes sobre a terra. Em tempos de guerra restaura a paz, não há o que temer, Deus está. Um lugar, morada em Deus, rio que leva ao lado do meu coração. O Senhor conosco está. Sim, Ele está, Ele está. Descanse e saiba que eu sou teu Deus. Entre as nações o exaltado Senhor, até o fim